compartir e ler com vocês Lucas capítulo 17. Pode ser que seja um texto um pouco duro, este escrito aqui, pero a pergunta é, qual é o papel de um siervo? Se eu for perguntar a vocês, qual seria a resposta mais óbvia? Qual é o papel de um servo? Servir. E já está. Servir. Então, a questão é, o que fomenta, o que hace que nós estejamos disponíveis para servir? Qual é o nosso sentimento para servir? Que nos motiva a servir? Essa é a questão. É que vamos agora conversar a respeito de estes 4 versículos. Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. Em minha versão, o deber del siervo. Não sei se em sua versão há um outro título. O deber del siervo. Bom? E que já empieza com uma pergunta aqui, esse texto. Lucas 17, versículo 7. Quem de vosotros, tendo um servo que ara, ou que trabalha, ou apacenta ganado, ao volver ele del campo, logo lhe disse, passa, sienta-te à mesa. Não lhe disse, mas bem, prepara-me la cena, e cine-te, e sirve-me, hasta que haya comido e bebido. E depois de isto, come e bebe tu. Acaso dá graças ao servo, porque isso lo que se lhe havia mandado? Penso que não. Assim também vosotros, quando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado de si, servos inúteis somos, pois lo que devíamos fazer, hicimos. Que forte, que duro. Assim também vosotros, quando hayáis hecho tudo lo que os ha sido ordenado de si, servos inúteis somos, pois lo que devíamos fazer, hicimos. Queridos, acabamos de celebrar a Santa Cena. Sim, um momento especial de reflexão, mas também de celebração, porque celebramos a vida, celebramos a ressurreição de Cristo. Por isso que sua tumba está vazia, não está mais ali. Graças a Deus por isso, graças a Ele. Hoje estamos em que siglo? Siglo 21. Não? Então, se vamos seguir o calendário antes e depois de Cristo, já estamos mais de 2000 anos que ha passado toda esta história. E sei que alguns aqui participam da escola bíblica dominical. Estamos estudando a respeito de nossa denominação, de nossa forma de crer, nossa doutrina. E sabemos que siglos depois, 21 para ser mais exato, podemos afirmar que hoje há muitas igrejas, muitas denominações e muitas linhas teológicas. Sim ou não? Só existe igreja bautista. Só existe igreja X ou igreja aquele ou isso. Há uma diversidade, um abanico, né? Escuchado? Muito bem. E aí pergunto, qual é a correta? Às vezes eu hago perguntas que eu não sei a resposta. Eu pergunto para quedar em live para reflexionar. Não? Pero nós outros temos um histórico na história e nossa prioridade é a palavra de Deus. Nós outros como denominação não temos uma figura terrenal que seria nossa referência. Tudo que esta pessoa nos ensinar, vamos seguir. Né? Sabemos que algumas linhas, ele compartilha a Bíblia e também o comentário e a visão de uma pessoa X.
nós outros admiramos, se usa essa expressão aqui, admiramos, temos pessoas que são referência para nós outros, isto sim. Eu sempre, uma vez ou outra, estou comentando de algum predicador, tanto vivo como que se já está na glória, que foram e são referências para nós outros a nível teológico. Pero não quer dizer que esta persona eu tenho que venerar, adorar, e tudo que esta persona diga vá a la missa, ou el culto nosso aqui. Não é assim. Então, se sabemos separar bem, porque nossa identidade deve estar anclada na própria palavra revelada por meio de Deus a pessoas que Ele ha inspirado. Vale? Pero claro, onde há o ser humano, há a diversidade de ideias e opiniões. E alguns, quizás, estão aí criando uma própria teologia. Isso pode passar. Incluso comentamos hoje na escola bíblica a importância de não somente ler as escrituras, pero escudrinhar. Me ha gostado muito das outras palavras que foram usadas como sinônimos aqui, escudrinhar, analisar, escavar, investigar e outras mais que foi um combo, um paquete. Vale? Então, eu estou aqui neste país há quase 7 anos. E vocês, quizás, uns me conhecem mais que outros. Pero eu procuro e busco estar conhecendo o local de ação, de atuação, vale? Então, eu conosco, eu vivo em Badalona. Sim, muitos aqui vivem em Badalona. Vivimos na província de la comunidade autônoma de Fala está aqui, senão vamos ligar ao universo. Este é nosso raio, este é meu ciclo de onde eu tenho, de onde eu caminho mais. Então, se eu conosco não poucas igrejas, seja bautistas ou não, tenho relações mais cerca ou não com uns líderes e pastores e outros não. E assim também vou conhecendo suas linhas teológicas e a forma como interpretar a palavra. E algumas reconosco que se acerca mais àquilo que entendemos à luz da palavra. Pero há outras que me assustam, que dá medo. Mira, de onde este amigo conseguiu, como pode dizer, sacar da Bíblia e trazer esta forma de pensar em teologia. Então, há algumas linhas teológicas que confesso para a igreja que me assustam um pouco. E uma delas é a conhecida teologia de la prosperidade. Não sei se assusta a vocês, mas a mim, reconozco também que a palavra prosperidade é uma palavra bonita, sim ou não? Qual é o verbo de prosperidade? Seu nome? É o verbo prosperar. Se eu pergunto aqui, quem não deseja prosperar? Só um louco vai dizer que não. Prosperar em que área? Todas. Financeira, emocional, sentimental. Ok. Isso não é nenhum problema desejar melhorar como persona, como indivíduo, como família. Sem problema nenhum. Se eu pergunto aqui, quem está satisfeito com seu trabalho? Então levanta a mão. E se pergunto, quem se pudera cambiaria de seu ciclo de trabalho? Todas as mãos invisíveis levantadas, caras. Vale? Isto não é nenhum problema. Desejar câmbios, ou por isto, ou por aquele motivo. Pero quando trago isto para um tema espiritual, devemos ter um pouco de cuidado. Porque siglos depois de tudo isto que ha passado, há muitas linhas teológicas. E sejamos sinceros,
se vamos escudrinhar bem a palavra, vamos ter ferramentas e com segurança podemos combater esta teologia da prosperidade. Podemos, à luz de versículos bíblicos, como se questionar por que tu sigues esta forma. Porque há um resumo de esta linha. É que eu tenho que fazer tudo o que devo fazer para querer algo em câmbio. Uma das linhas desta teologia é: eu vou servir para receber. Eu vou fazer tudo o que tenho que fazer para ter uma recompensa. Isso seria um resumo desta teologia. É como eu harei mi labor e Deus não terá excusa, terá que recompensar-me por mi labor. Porque eu venho todos os domingos à igreja, eu contribuo com meu tempo, com meus recursos, com minha vida, então Deus é obrigado a regalar-me. Porque eu estou servindo a Ele com esmero, com muita dedicação. Isto é uma linha da teologia da prosperidade, em que sempre estamos buscando fazer algo para receber uma recompensa. Uma recompensa. E isto é grave. É como se eu quiser: Senhor, tu não tens salida. Eu sou dedicado. Eu toco bateria como poucos. Melhor que eu, quizás Phil Collins, máximo. Né? Então, Deus tem que recompensar-me, porque eu sou dedicado. Porque eu preparo sermões, eu venho todos os domingos aqui com a voz buena e não tão buena, e aqui estou. Então, Deus, quando acabar esse culto, eu já estou esperando minha recompensa ali fora. Hein? Por isto que esta linha teológica é um perigo, porque aquilo que motiva me serviço, é sempre esperando algo em câmbio. E este texto que acabamos de ler é um texto duro em esse sentido. Porque se estou dizendo que é tempo de servir, que devemos servir, a câmbio de quê? Estamos servindo para esperar um elogio? Queridos, sejamos sinceros. Quem aqui, depois de uma faena, de um trabalho, não lhe gostaria de receber um elogio por essa labor? Todos. Não há problema nenhum receber elogios. Mirem, hora buena, que dedicação. As irmãs que agora trabalhado ali, desayunas, as outras que fazem isto, aquilo outro. Não há nenhum problema receber elogio. A questão é se a intenção de nossos corações é ser para isto. Aí que está a questão. Estamos fazendo para simplesmente receber uma recompensa? Que está motivando mi labor para a obra de Deus? Estou falando a nível igreja espiritual e agradar a Deus. Nós seamos aqui hipócritas. Quando vamos ao nosso trabalho toda a semana, ali vamos para receber algo em câmbio. Sim ou não? Não há nenhum problema. O que eu hago em meu trabalho? Eu dou meu tempo e cobro por ele. E se tu recebe mais ou menos, ou se és justo, ou se és pouco, és outra coisa. Pero se eu vou a trabalhar, desperto às 5 da manhã, o que seja, para ir recorrer um método, eu reconheço que poucos despertam felizes com uma sorrisa na cara para ir a trabalhar. Pero tu vais porque tu tens responsabilidade e tu vais receber algo de câmbio. Sem problema. É assim. Agora, quando falamos de servir a Deus e a seu reino, que motivo? Qual é o motivo em que hacemos a labor de Cristo? Então,
combatir a teologia da prosperidade com a própria palavra não é um problema. Temos ferramentas para isso. Mas sabe que é difícil? Difícil não é combater a teologia da prosperidade. Difícil é arrancar esse sentimento de nossos corações. Difícil é dizer, mira, não, eu não hago nada com segundas intenções. Pero Deus conhece seu coração. Difícil não é falar em voz alta, mira, sua religião existe, sua teologia está levando as pessoas à perdição. Isso não é complicado de si. Podemos usar próprios textos bíblicos. Difícil é arrancar de nossos corações esse mesmo sentimento. De querer sempre fazer algo buscando uma recompensa. Essa é a verdade, querido. E só quem conhece nossos corações internamente? Deus. Então, podemos estar fazendo e servir a Deus com segundas intenções, mesmo que não vengamos a expressar, pero Deus conhece, e a Deus nada engana. Então, esse texto está trazendo aqui uma palavra um pouco dura, pero na verdade, não se espera, queridos, de um servo, né? Não se espera uma outra coisa de um servo que não servir. Servir. Um servo vindo para servir. E Jesus nos ha ensinado isto com seu próprio exemplo, não só com palavras. Pero muitas vezes colocamos condições para servir. Então, quando Jesus mira seus discípulos, alguns ali, e vai ao versículo 9 e faz uma pergunta. Acaso vosotros tem que exigir de seu senhorio, de seu patrão, uma palavra de elogio? Porque tu simplesmente isso aquilo que deveria ser? Não hicimos mais que nossa obrigação. É duro isso, pero é a verdade. É a verdade. Se seu senhorio te hace um elogio, ou muito bem, na mesa está, ok. Pero ele fazendo um elogio ou não, dá igual. Porque seu papel, minha função, é servir. É servir. Se vou ter uma recompensa ou não por isso, dá igual. Então, ele está dizendo aqui, acaso o Senhor deveria dar graças ao servo porque isso o que se havia mandado? Assim também vosotros. Então, ao final de tudo, decide, servos, que palavra dura, hein? Inúteis somos. E quando vou preparar, comentei com o Sam, quando eu preparo os sermões, eu também tenho na versão em catalão para ver as palavras, e ali está lá a palavra incompetente. Incompetente. Em português também. Aí uma versão mais suave, indigno. Vale? Pero inútil, incompetente, não sei em que grau está mais severo. Porque inútil de inutilidade. Incompetente porque não eres capaz de exercer esta função. Agora, quando miramos esse texto, e se não observamos bem, podemos cometer um equívoco aqui. Porque Jesus não está chamando seus discípulos de inúteis. Não é Jesus que está dizendo que tu eres um incompetente. O que ele está dizendo é, vosotros, quando haiais tudo o que deveria ser, que não é mais que vossa obrigação, decide. Eu reconozco, inútil somos, incompetentes somos, porque só hicimos aquilo que deveria ser. Não sei se vocês sabem, havia uma lei romana, que creio, obviamente, uma lei injusta e dura, mas era uma lei. Se recorda quando Jesus ensinou se algum soldado te obriga a andar uma milha, anda dois? Anda dois? Porque havia uma lei romana que se um soldado com suas armaduras, os seus escudos,
Estivesse cansado, caminhando, ele poderia, por la lei, recorrer a uma pessoa que está passando. Sabe quando tu não estás fazendo nada na calle? De tonteria? Está buscando faena? Mira, vem cá, ajuda-me aqui com minhas ferramentas ou minhas armaduras. E este soldado poderia obrigar que essa pessoa caminhara com ele por 1 milha ou 1 quilômetro e pico. Então, mira que Jesus já é uma lei dura, uma lei cruel. E Jesus vindo, se alguém te obriga a andar 1 milha, porque era lei, anda 2. Porque lá 2ª milha já não era sua obrigação. Andar a 2ª milha foi algo voluntário e quizás assim tu estás desarmando a pessoa. Porque incluso era uma lei muito severa e se esse soldado for acusado de obrigar a tu caminhar mais de 1 milha, tu poderia ser penalizado. Então, mira, se te obriga a andar 1 milha, anda 2. Porque a 2ª já é mais que sua obrigação. Já é mais que sua obrigação. Ora, é fácil, se é complicado andar 1. Pero o que Jesus está nos ensinando aqui a los discípulos? Mira, depois de fazer tudo o que deveria ser, decide. Sou eu que estou chamando. Somos inúteis. Somos inúteis. E a 2ª lição, a primeira, que tenhamos claro que somos nós outros que devemos considerar-nos inúteis. A 2ª lição aqui é que devemos considerar-nos inúteis, não é porque hicimos nossa labor ou não. Não é porque tenho que fazer na linha do tempo e pensar, mira, eu não hice bem meu trabalho, eu tenho que melhorar, eu tenho que me qualificar. Não é em la desobediência que tu deve ser considerado inútil. De onde devemos ser considerados inúteis? Em la obediência. É em la obediência. É isto que Jesus está ensinando. Depois de fazer tudo que deveria ser, aí sim tu serás considerado inútil. Aí a hora sejamos sinceros, irmãos. Então, há pessoas que não servem nem para ser um inútil. Porque eu só serei considerado inútil depois de fazer tudo o que deveria ser. Aí pergunto, queres ser por lo menos um inútil? Por lo menos um incompetente. Eu quero ligar a este elogio, a esta palavra, silêncio, que las, então, inútil, indigno, incompetente, é só depois de cumprir minha obrigação. É em la obediência que somos inúteis, e não em la desobediência. Que forte. Então, quando me recordo de uma linha que é conhecido como Teologia da Prosperidade, tenho clara certeza que esse sermão nunca será predicado ali. Nunca será. Porque isto nos traz uma reflexão mais profunda, de reconhecimento. E por que Jesus está dando isto? Né? Eu até separei esse texto. Né? Versículo 10. Assim também vosotros, quando hayas hecho todo o que os ha sido ordenado, decide, eu. Siervos inúteis somos, pois simplesmente cumprimos com nosso dever. E qual é a ensinança aqui, irmãos? O ser humano sempre está buscando fazer algo por uma recompensa. O ser humano sempre está buscando obrar para receber algo. E quando traemos esse texto e comparamos a nossa salvação, temos muito claro que nós somos por las obras. Porque se eu não sou considerado um inútil, depois de cumprir com minha missão, eu serei considerado o quê? Ele melhor. Eu estou aqui porque eu sou ele melhor. E eu quero receber todos os regalos possíveis. Então, queridos, necessitamos entender que somos
inúteis em la obediência. Seremos considerados inúteis por nós outros mesmos. Isso deixa muito claro o que acabamos de descer aqui. E qual é o nosso maior reto, nosso maior desafio? Justo isso, obedecer. A palavra obediência tem que acompanhar-nos em tudo em nossa vida. Porque senão, se eu hago a obra, se eu estou servindo a Deus por uma recompensa, eu estarei sempre como colocando Deus em la parede. Não sei se usa essa expressão aqui. Senhor, tua hora não tem salida. Tu eres obrigado a recompensar. Pero Jesus está ensinando. Depois que tu hayas hecho tudo, seja considerado o inútil. Porque não isso mais que sua obrigação como um dever. Então, servir a Jesus não é esperar uma recompensa. Não é ter uma ventaja terrenal. Servir a Jesus é por quem és Jesus. E não por aquilo que Ele pode dar-me ou não. E todavia, a graça e misericórdia de Deus nos acompanha. E nos regala muito mais que pedimos ou pensamos. Isso está na Bíblia. Por isso que perguntei aqui, teremos motivos para dar graças ou não? Por mais problemas que estejamos passando. Por estar aqui, quantos aqui estão na igreja de há anos, outros há pouco tempo. Pero para quem não sabe, todavia, nossa igreja, aqui esse templo, é um templo centenário. E aí pergunta aos mais antigos, este centenário foi solo de logros? Foi solo de vitórias? Nunca tuvo problema aqui? Nunca houve persecução aqui? Nunca houve preocupações se quizás a igreja vai continuar ou não aqui? Passou muitas coisas. Agora, se estamos aqui, 102 anos depois, temos motivo ou não para agradecer? Não é o tempo lá parede. Não existe. É porque se a igreja está aqui hoje, se mantuvo por os fieles. Por as pessoas fieles. Que quizás com muito menos recursos que nós outros temos hoje, conseguiram levantar isso e manter esse legado. E a hora está em nossas mãos manter, fomentar e fazer com que esta igreja seja uma semilha do Evangelho de Deus aqui nesta cidade. Pero para isso necessitamos servir e servir como? Sem esperar recompensa. E se venir, graças a Deus. Se recebemos um elogio, graças. Pelo que esse não seja seu principal motivo para servir a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, o que está em 1 Coríntios 15, 58, que parece uma paradoxa. Nosso serviço devemos fazer, pero eu devo considerar inútil. Eu sou inútil. Pero nosso trabalho em Ele, Senhor, não será em vano. E incluso algumas reversões, vano seria, não será inútil. Mi labor não, pero eu sou, porque eu não mereço. Queridos, sejamos muito sinceros. A obra de Deus não é nossa. A Bíblia deixa muito claro que somos colaboradores da obra de Deus. Se a obra não é nossa, comigo ou não, a obra vai continuar. A obra vai continuar. Não sou eu que harei a diferença por ser melhor ou pior. Agora, se Deus conta contigo, o privilégio é suyo de ter a oportunidade de servir. É suyo. Não deve ser solamente uma labor, ou um peso, ou uma carga. Pelo servir a Jesus dentro de nossos dons, talentos, o que seja, é um privilégio. Somos afortunados por isto. E quantos estão perdendo a oportunidade de servir e de desenvolver seus dons e talentos? Irmãos, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Vale? Ayer eu tinha 15 anos. Sempre digo isso. Hoje já tenho mais de 30. Que é mais de 30. Vale? Então, a vida é um sopro. O que estamos fazendo?
Servindo? Ou desejamos solamente ser servidos? É a oportunidade. Então, o que Pablo está ensinando? Por lo tanto, amados hermanos, permaneçam o quê? Permanecer, continuar. Permaneçam firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor, sempre sabendo que nosso trabalho em el Senhor não é inútil, não é em vano. Pero eu sou inútil. Eu sou. E ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por ser considerado inútil. Por isso que eu trabalho muito para ser o inútil. Por lo menos isso. Por lo menos o inútil. Porque já sou afortunado e ser considerado inútil. Vale? Pero que nós todos que devemos reconhecer este reto. Queridos, 1 Coríntios 13, caminhando para o final. A Bíblia diz, Romanos 11, 36, que porque por ele são todas as coisas. Pero antes de ler esse texto, 1 Coríntios 13 habla que o amor todo crê, tudo espera, tudo lo suporta. Não sei, já ao final do capítulo 13. O que nos ensina esse texto é que quando obramos e quando estamos transmitindo amor a alguém, amor de servir, e na maioria das vezes, sabe o que tu vais receber de câmbio por demonstrar esse amor? Nada. Não espera nada. E se venir, alabado seja o Senhor. E se não venir, eu obrei para Deus. Para Ele. Por isso que o amor todo suporta. A Bíblia não ensina que devemos aceitar tudo. Há diferença. O amor não aceita tudo. O amor suporta. Suportar é porque se eu, quem aqui tem filhos, ou outras coisas, e às vezes temos nossas discussões, e às vezes suportamos algo que não estamos de acordo. Pero ali estamos, isto é amar. Pero não é aceitar tudo. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem confusão neste mundo, que não podemos rechaçar a nada, que isto não se pode dizer porque antigamente era uma coisa e outra. Pecado é pecado. Não há cambiado. Errou é errou. Por mais ideologias que temos hoje, por mais coisas que vivimos hoje, há coisas que não cambiam. Por isso que o amor não é para aceitar tudo, pelo suporte. Suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amar é esperar o que das pessoas. Recomendo, não espere nada. Porque quando criamos uma expectativa, isto podemos quedar pior todavia. E o que passa com a teologia da prosperidade? Se tu predicas que tu tens que servir para receber algo em câmbio, isto pode transformar-se em um outro pensamento de revolta, porque não negará muitas vezes o que tu estavas esperando. E aí impeça a incredulidade. E aí impeça a dudar de tudo, que todas as igrejas são iguais, que hacem promessas que não se podem cumprir, porque criamos em nossos corações esta ideia de servir a câmbio de algo. E na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que depois de fazer tudo o que devemos fazer, inúteis somos. Pero nossa labor em El Senhor não é em vão. Estamos sembrando, quizás esta semente irá germinar depois. Porque quem hace crescer não sou eu. Pablo deixa muito claro isso. Eu plantei, Apolo, pero quem deu o crescimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Vale? Então, queridos, tudo que devemos fazer, cambiou ali. Vou ver a última lá. És para a glória de Deus. É isto que devemos entender claro, porque se não hacemos as coisas para a glória de Deus,
para a glória de Deus, então eu estarei sempre fazendo algo em busca de um câmbio. E aí será um legalismo, será um ritual, seria como na obrigação solamente. Obrigação solamente. Então, se entendamos isso muito claro, que tudo que eu hago é por Ele e para Ele. Não é para meus próprios méritos. Jesus não está lhe amando a nadie de inútil. Ele está dizendo, depois que tu haces tudo que deveria ser, consideres inútil. Porque tudo que devemos fazer para Deus e para seu reino é para glorificar seu santo nome. Não há nenhum mérito em nós outros. Um servo é para servir. E servir com esse entendimento, não esperando nada em câmbio, nada de câmbio. E aún assim, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos ha regalado muito mais que pedimos e pensamos. Romanos 11:36. Porque de Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E a Ele seja a glória para sempre.